Compreender a reforma sanitária brasileira como utopia, teoria e luta tem sido um esforço de toda uma geração, que se renova a cada momento em que novos militantes retomam as bandeiras da reforma e inventam outras formas de luta e de debates críticos. Em especial, chama a atenção a importância da produção acadêmica recente, que retoma a temática da teoria da reforma sanitária, que havia sido suplantada durante as últimas décadas pela percepção da urgência da implantação do Sistema Único de Saúde e de suas contingências, além da tática adotada de permanência na trincheira de defesa dos avanços legais e institucionais. Teoria da Reforma Sanitária, Diálogos Críticos, é o livro do Ciência e Letras de hoje. Um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde a organizadora e uma das autoras do livro, Sônia Fleury, psicóloga, mestre em Sociologia e doutora em Ciência Política pelo Instituto de Pesquisas Universitárias do Rio de Janeiro. E um dos autores do livro, André Viana Dantas, historiador, doutor em Serviço Social pela UFRJ, professor e pesquisador da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz. Sejam bem-vindos. Obrigada. Sônia, vamos começar pela capa? Vamos abrir o livro pela capa, como se faz normalmente. O que nos revela a imagem da capa do livro? Então, apesar de ser uma imagem abstrata, ela tem um conteúdo substantivo, né? Porque isso é uma foto de uma cumeira. E ela, além de ser bonita, ela dá uma ideia de um processo em progressão. Ou seja, que algumas bases da estrutura da casa já foram montadas, mas não se terminou. É alguma coisa que tem lacunas que teriam que ser preenchidas ainda nesse processo, né? Então, um pouco essa a ideia. E que a gente está falando de teoria da reforma sanitária. Por que nesse momento tão agudo, grave, importante da nossa história, especialmente da história política do país, também é importante retomar a teoria da reforma sanitária brasileira? Eu acho que isso foi o que me chamou a atenção, né? Durante tantas décadas, não se falava mais da teoria, pouco até da reforma sanitária, se produziu pouco sobre isso, mas, concretamente, todo mundo muito envolvido na construção teórica e prática do Sistema Único de Saúde, que consumiu as energias de todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, né? De repente, não mais que de repente, o Jair Nilson publica a tese dele, né, que foi 20 anos depois do primeiro livro que nós tínhamos publicado. Então, esse livro, Reforma Sanitária em Busca de uma Teoria, que resultou do trabalho do núcleo do NUPES, que eu tinha criado aqui na Fiocruz, né, na ENSP, e fizemos esse primeiro livro propondo algumas discussões teóricas sobre a reforma sanitária. Com um time da pesada aqui, né? Na época era um time muito novo. Olha. As pessoas todas estavam começando ali comigo. E que agora são referências importantíssimas. Exato, né? E era uma ousadia colocar essas pessoas escrevendo uma teoria, nós todos, eu inclusive. Acho que aí talvez o Carlos Nelson, o Romualdo eram as pessoas que já tinham uma trajetória intelectual mais consolidada, e nós nos ousamos fazer esses seminários teóricos com o Giovanni Berlinguer, com o Carlos Nelson, e a partir daí fazer algumas propostas teóricas sobre a reforma. Esse texto foi bastante utilizado, mas o tema da reforma sanitária e teoria da reforma não voltou. Ele volta com o Jair Nilson, né, refazendo essa trajetória, dialogando tanto com esse livro teórico quanto com as discussões e as plataformas, estratégias e táticas que o SEBS tinha colocado nas suas revistas. Teve também um intento nosso, quando eu estava de presidente do SEBS, na refundação do SEBS, o Paulo Amarante, a Lígia Bahia, fizemos um facsímile dos principais textos da revista Saúde em Debate, que muitas pessoas de hoje não têm acesso, que demarcaram o campo teórico, prático e político da reforma sanitária. Então, são iniciativas aqui e ali. E, de repente, eu me dou conta, sou chamada para várias bancas de tese de doutorado, de pessoas de instituições completamente diferentes, de formações diferentes,
voltando a discutir a teoria da reforma sanitária. E eu disse, isso não é uma casualidade, isso é um fenômeno e tem a ver com a crise que nós estamos passando nos últimos anos e as dificuldades de andar para frente, né? de conseguir avançar na reforma. E por isso esse olhar de novo para a teoria. Por isso eu convidei esses autores para comporem comigo esse livro. Entre eles o André. Exato. E que eu acho também a importância, eu posso dar aqui um brevíssimo depoimento pessoal, que como eu chego um pouco depois, eu não conhecia profundamente essas teorias. Eu fiquei mais encantado como sanitarista pela própria construção do Sistema Único de Saúde e achava que esse realmente era o grande objetivo. O que a própria teoria vai desmontando essa percepção e no seu livro do Socialismo e Democracia, Tática e Estratégia na Reforma Sanitária Brasileira, você é bem incisivo em demonstrar essa questão. Sim, temos o Sistema Único de Saúde, isso não é pouco, isso é importante, mas essa não era o grande objetivo da reforma apenas, né? Pois então como você já apontou, o SUS precisa ser defendido e valorizado porque é a política social de maior envergadura que se construiu nas últimas décadas nesse país e é produto de luta social, né? Não, isso é inegável. Não tem dúvida. Agora, a luta social que se produziu, né, na retomada, né, da organização da luta popular, na luta contra a ditadura nos anos 70, né, ela também apontava para objetivos que vão para além, né, de políticas sociais de grande envergadura, né? E esses objetivos foram sendo perdidos no caminho, né? É evidente que não se trata de uma crítica personalizada, né, em determinadas lideranças, intelectuais coletivos, não se trata disso. Se trata de perceber como, enquanto classe, né, e esse não é um movimento que aconteceu apenas no Brasil, como, enquanto classe, nós fomos perdendo, né, digamos assim, os objetivos emancipatórios que vão além de políticas sociais de grande envergadura, né? Então, num momento de crise, como a Sônia apontou, esses balanços são fundamentais, sobretudo porque políticas sociais de grande envergadura também podem ser fortemente atacadas, como a gente tem visto agora, né, se a gente restringe os nossos objetivos de luta apenas a essas políticas sociais, né? Assim, se a gente não encosta contra a parede a ordem existente, né? Assim, é um pouco esse o debate. Em determinado momento o livro fala, claro, a reforma pedia uma radicalização da democracia. O que isso quer dizer a partir do ponto que chegamos? A ideia de radicalizar a democracia, tem autores que dizem que toda democracia verdadeira já é radical, mas é pensar que a democracia é sempre inconclusa. Mais uma vez a comieira, né? Ela está sempre em construção. A cidadania, que é parte do processo democrático, você atribuir direitos à população, ela sempre tem também critérios de exclusão. E é o que hoje então se chama cidadania insurgente, e que eu chamei em outro texto, que aí repito também, o instituinte, né, aquilo que tem força de romper as estruturas, né, que faz com que a democracia avance, senão ela se paralisa, se estabiliza e ela sempre não teria como avançar para incluir outras demandas, outros atores, estender direitos para outros grupos populacionais. Então, a ideia de radicalização é a ideia de insurgência, a ideia de se insurgir contra essa ordem, né, e, de certa maneira, poder recriá-la ou refazê-la ou enfrentá-la. Depende muito da alternativa política de onde você se coloca, mas de toda maneira é a não aceitação da democracia como ela está. Então nós podemos pensar que hoje os sujeitos periféricos, assumidos hoje na sua integridade como sujeitos emancipados, que estão nas favelas, nas periferias, é deste lugar que vem a insurgência. Muito mais do que dos trabalhadores da classe operária organizada nas centrais sindicais. Não é por aí que está vindo a insurgência, mas dos que ficaram de fora de todo aquilo que a democracia construiu como direito e participação, que incluiu os trabalhadores do mercado formal,
né? Mas não incluiu o resto da população que eu estou chamando hoje desse sujeito periférico. Que ficaram de fora, inclusive, no próprio momento de grande força e luta da reforma sanitária? Não, veja, assim, esse é um debate importante, né, para a área da saúde, né, é o famoso fantasma da classe ausente, né, que se aponta, e foi Arouca quem disse isso, o insuspeito Arouca, né. Portanto, a inexistência na comparação com outros processos de reforma sanitária, como o italiano, por exemplo, né, que teve uma participação popular muito forte, e que aqui, né, essa participação, de fato, setorialmente, ela nunca foi pujante, né. Isso é uma questão, mas ela também não pode, digamos, a gente não pode ignorar que as conquistas setoriais, elas não se explicam apenas pelas forças, né, digamos assim, que se consegue reunir setorialmente, né? Embora o SUS seja uma conquista que está inscrita no setor saúde mais visivelmente, porque não é só o setor saúde, né, ele atravessa outros setores, a luta social, embora não fosse específica ali, né, fortemente centrada na saúde, é ela sim a responsável por essa conquista. Então é claro que essas forças estavam lá, né, mesmo que talvez não se expressando mais claramente no campo da saúde, né. Então esse é um debate importante, porque a saúde precisa de fato, né, incorporar a sua luta também setorialmente. Agora, a gente não pode ignorar que essa força se interpenetra setorialmente, né? Então, o SUS é a conquista de luta popular, não tem dúvida disso. Então, a partir disso que a gente colocou, a gente vai para o próximo bloco para pensar também, hoje, como é que a gente faz esse diálogo entre teoria e prática para entender quais os caminhos que são apontados para a radicalização dessa democracia e, por que não, a concretização dos ideais da reforma sanitária brasileira. Não sai daí, a gente volta já. TVU, Canal Universitário de Fortaleza. Ciência e Letras está de volta conversando sobre o livro Teoria da Reforma Sanitária, Diálogos Críticos. Comigo no estúdio do Canal Saúde, Sônia Fleury e André Viana Dantas. E aí vou cometer aqui a epígrafe que você elegeu do Saramago. É impossível não nos apercebermos de que a chamada democracia ocidental entrou em um processo de transformação retrógrada que é totalmente incapaz de parar e inverter e cujo resultado tudo faz prever que seja a sua própria negação. Não é preciso que alguém assuma a tremenda responsabilidade de liquidar a democracia. Ela já vai suicidando todos os dias. Que fazer então? Pois eu digo, discutamo-la, meus senhores. Discutamo-la todas as horas. Discutamo-la em todos os fóruns, porque senão o fizermos a tempo, se não discutirmos a maneira de a reinventar, não será só a democracia que perderá, também se perderá a esperança de ver dias respeitados neste infeliz planeta os direitos humanos. E esse seria o grande fracasso da nossa época, o sinal de traição que marcaria para todo sempre o rosto da humanidade que agora somos. Então. É bom ver, né, como que um escritor como o Saramago consegue também ter essa visão tão poderosa, né? E traduzir com essa força, né? Exato. Tem muito a ver com tudo que a gente construiu em termos de reforma sanitária, tanto em teoria quanto em prática, que é a ideia de conquistar um patamar civilizatório
em que a questão dos direitos sociais e direitos humanos pudesse entrar na Constituição, como entrou, coisa que não existia antes. Eu não sei se você tinha direito de trabalhador, mas você não tinha direito de cidadania, né? Então, o capítulo da ordem social foi uma enorme inovação e, por isso, hoje ele é o mais atacado no sentido de sua desmontagem. Seja os direitos relativos ao meio ambiente, à educação, às terras indígenas, tudo isso está na ordem social, ou a própria Seguridade Social, que também está lá. Mas isso foi um patamar que a gente conseguiu construir legalmente, institucionalmente, mas ao fazer essa trajetória, de certa forma, a sociedade brasileira, ela se fragmentou os diferentes atores e não aprofundou essa articulação que se deu na derrocada da ditadura, em que os vários movimentos sociais, como o André estava falando, não necessariamente estavam na saúde, mas estavam na luta pela conquista dos direitos. A ideia de que nós temos que ter direitos, isso ultrapassava barreiras setoriais. Era todo mundo junto lutando por isso. E havia realmente uma crise forte de hegemonia dos setores conservadores que ficaram vinculados a um governo autoritário que estava se acabando, de uma ditadura. É nesse espaço, né, que você consegue introduzir propostas extremamente avançadas em várias áreas. Inclusive, a área de saúde foi uma das principais nesse sentido. Mas, a partir dali, a tarefa árdua de construir nas várias áreas, na área educacional, na área de meio ambiente, nos dividiu. E dentro da saúde nos colocou em áreas muito distintas, cada um fazendo com a sua teoria ou sua área. E a articulação da ideia da reforma, ela vai além, ela está para além de você construir o melhor em vigilância sanitária, o melhor em atenção básica e tudo mais. É pensar realmente nisso como uma construção de um poder político. E ao nos corporativizarmos e dividirmos, a gente perdeu essa chance. Você fala, né, superar a superespecialização e fragmentação da saúde coletiva. Eu tento mostrar aí isso, que houve um avanço enorme no ponto de vista da discussão conceitual, mas muito especializada, cada um no seu quadrado. E qual é o valor que nos junta, e que nos junta não só a saúde, mas nos junta a sociedade que quer mudar o que está aí. Acho que a gente, na questão democrática, tem que viver isso na prática e no cotidiano de cada um de nós. Esses 2 livros sobre a teoria da reforma são livros que expressam a construção da democracia no sentido de que, mesmo no primeiro livro, esse da reforma sanitária em busca de uma teoria, tem divergências profundas aqui entre as pessoas que trabalhavam juntos, mas que não compartilhavam as mesmas ideias. E, às vezes, somos acusados de introduzir na discussão da reforma a questão weberiana, ou os que estão criticando totalmente a reforma, porque é reformismo, está tudo aqui. Esse outro livro expressa divergências, por isso que se chama Diálogos Críticos. Aqui os autores foram convidados a se posicionar teoricamente de que lugar teórico que estão falando e como isso se aplica a ver a questão da reforma. Então, por exemplo, eu sou espinafrada aqui do princípio até o fim e defendo ardorosamente as minhas posições nos artigos que reafirmo minhas posições nos artigos que eu escrevi. Então, é para provocar o debate, é para mexer com as pessoas. Você faz, inclusive, uma releitura de tudo que você escreveu ao longo desse tempo, né? Fiz um esforço que foi doloroso, né? Você ficar se lendo e refazendo isso, mas mostrando uma trajetória que, inclusive, nem toda ela é revista aqui pelos autores, mas a discussão específica de reforma sanitária, mas, para mim, a minha construção e a minha produção, ela segue independente disso. Então, acho que é importante a gente poder estabelecer, por exemplo, o André e eu temos posições bastante diferenciadas. Aqui nós estamos falando, as próprias capas dizem isso. Que nós estamos aqui falando de lugares diferentes. Mas é importante que esse diálogo ocorra. Por isso eu o convidei a participar desse... Tanto do livro quanto do programa, né? Exato. E aí eu queria te colocar uma palavra que está presente tanto no seu livro quanto no seu capítulo, que é a palavra revolução.
como é que a gente pode dar um novo significado a ela, depois de tantas transformações que o mundo sofreu ao longo dos tempos, e a partir dessa percepção de que há elementos fundamentais na teoria e na prática da reforma sanitária que não foram concretizados? Boa. Deixa eu só dizer uma coisa, eu não tenho nada contra a capa do livro que você organiza. Não, mas eu tenho contra a capa do seu livro. Só para que fique marcado, então. Que é uma estética soviética que foi completamente fora de propósito. Mas vamos lá. Veja só, para a gente falar em... A revolução virou uma palavra maldita, né? Por conta do trauma, e o trauma é concreto, né? Das experiências do socialismo real, né? O problema é que, ao invés, né, de a esquerda produzir a autocrítica profunda que deveria ter produzido e que ainda está por fazer, né, sobre as experiências do socialismo real, ela abandonou a perspectiva de revolução, né? Então, quando se fala em revolução, não é para que a gente tenha marcado, né, na imagem que a gente faz sobre essa palavra, um modelo de revolução que é exatamente como o soviético, né? Assim, a questão não é essa, até porque as revoluções, né, e eu acredito que elas podem acontecer e devem, porque inclusive a chance que a humanidade tem de se manter, né? Os caminhos que o sistema do capital hoje, né, ainda mais hoje, transitam, não nos levam para nada além do que a barbárie. A gente precisa também compreender que quando a gente fala de revolução, a gente está falando de superação deste modo de organizar a vida social, né? Como vai ser esta superação? O que vai definir é a luta, o que vai definir é como, né, os trabalhadores se organizam, quais os instrumentos que eles produzem para produzir esta superação, né? Agora, a essência desta palavra é isso, é superar este modo de organização da produção da vida, de organização social, né? Porque não me parece que haja dúvidas que já deu mostras, né? Já deu mostras, né, de que o caminho não é civilizatório. Se um dia foi, né, não é mais. E essa é uma palavra que o Aroca usava, inclusive, em relação ao próprio Sistema Único de Saúde, né? Então, no outro capítulo, eu faço aqui uma referência, que eu até tinha posto como epígrafe, mas acabei tirando, mas está aqui, ao Hobsbawm, né, falando sobre a dificuldade que é você fazer a história do seu próprio tempo. E acho que essa é a questão nossa de teóricos que estamos discutindo a reforma sanitária, ou seja, a gente está envolvido nessa construção, né, e tem um ponto de vista sobre ela. Então, todos esses autores têm. Eu vejo, por exemplo, as dificuldades que nós tivemos há 30, 40 anos atrás, elas vistas pelo olhar de quem não viveu, eles têm essa vantagem do tempo. O que não deu certo, né? Por que não deu, e tentar explicar. Mas também quem a construiu tem essa angústia de por que as coisas não deram tão certo como a gente queria. E é isso que nos faz, é o fato de não ter dado certo que nos faz voltar e reviver isso e retomar essa questão, né? Que são os nossos fracassos. Mas, ao mesmo tempo, isso coloca algumas questões muito importantes, porque há uma crítica muito grande que aparece nos vários discursos aqui, da ocupação de espaços institucionais pelo movimento sanitário, da perda da perspectiva revolucionária socialista para ser reformista e construir democracia, cidadania, ou seja. Então, isso perpassa aqui vários autores. A questão contrafactual que a gente poderia colocar é assim, e se não tivéssemos feito isso? O que aconteceria nesse país? Porque é muito fácil dizer que hoje as coisas são decorrentes da maneira que foram feitas. Eu acredito que tem razão, inclusive, essas críticas. Mas a pergunta que a gente faz é assim, e se não fizéssemos? Porque eu fico imaginando um Brasil sem Sistema Único de Saúde, por exemplo. É claro. Se nós não tivéssemos ocupado os espaços institucionais, e eu menciono aí uma das questões, por exemplo, nós teríamos tido um número grande de exilados na área de saúde.
pública, porque... Foi isso que os manteve... Porque os sanitaristas só podem trabalhar para o governo, não tem na área privada. E no governo eles começaram a ser proibidos de trabalhar porque tinha que passar pelo SNI. Não fosse o movimento sanitário usar as instituições para que essas pessoas pudessem ficar no Brasil fazendo consultorias, mesmo desempregados, eles teriam, como em outras áreas, teria tido um exílio muito grande. Então, a ocupação de espaços institucionais, desde a época do INAMPS e várias outras, ela foi, e construção de outros espaços, como o Abrasco, que hoje tem um Abrascão, né? O Abrascão, nós construímos na diretoria que eu era vice-presidente, a ideia do Sebastião Loureiro, que foi o primeiro presidente que fizemos desse primeiro congresso. Isso é criação de espaço, é criação de instituições. Gera contradições? Gera. Hoje tem pessoas jovens que dizem que o Abrascão são sempre as mesmas pessoas, que tem que lutar para poder os mais novos poderem participar. É isso mesmo, tem que rever essa institucionalidade, não deixá-la matar a força instituinte do movimento. É preciso que essas duas coisas estejam, mas abrir mão dessa institucionalidade é não conhecer a própria história, é desconhecer em que condições essas coisas foram feitas, porque dizer, vamos partir por uma estratégia, a estratégia deveria ter sido revolucionária e não reformista, né? Junto com a classe trabalhadora. Tudo bem, então vamos analisar quem eram esses trabalhadores, que classe é essa, qual era a correlação de força que nós tínhamos naquele momento, dava para fazer outra coisa? Eu acho que essas questões mais concretas também deveriam ser colocadas. E por isso que eu acho que é fundamental esse livro, para que quem não tem acesso a essas histórias e a essas formas com que as coisas acontecem no dia a dia da disputa política, que muitas vezes é bastante violenta, né? Bem-vindo o livro, Teoria da Reforma Sanitária, Diálogos e Críticos, que a gente possa caminhar nesse sentido dessa revolução, que eu também almejo, e ver finalmente uma democracia mais radical ou até uma outra forma que a gente desconhece ainda hoje, que nos dê realmente o direito. Obrigadíssimo pela presença de vocês. Parabéns pelo livro. O programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a Editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br ou então acesse a nossa página no Facebook. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Para entrar em contato com a Editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br/editora ou ligue para 21 3882 9007.